Olá, boa noite. Papa destaca a esperança e diz que se esta virtude faltar, todas as outras correm o risco de acabar. Esperança que mantém os gaúchos em pé e usam o que possuem para ajudar o próximo. Em Brasília, a Arquidiocese faz doações para o Estado gaúcho e lança campanha de arrecadação. Do Rio de Janeiro, navio abastecido de solidariedade segue para o Rio Grande do Sul. Governo anuncia pacote de medidas para prevenir desastres naturais no Brasil. Especialistas explicam por que eventos climáticos extremos são cada vez mais comuns e alertam para a mudança no planejamento das cidades. Em Porto Alegre, estações de tratamento são religadas, mas nem todos têm água para beber. Da Canção Nova, o envio de 40 mil litros de água potável para amenizar a vida dos atingidos. E o espetáculo da natureza que mudou a rotina de quem vive na capital do Chile. O Canção Nova Notícias está no ar, a serviço da vida e da esperança. A Marinha do Brasil enviou hoje um navio carregado de doações e assistência para a população do Rio Grande do Sul que sofre com as cheias. Veja na reportagem de Alan Toledo e Genilson Passetti. O gigante dos mares está abastecido de solidariedade. São alimentos, roupas, água, rações para animais e utensílios em geral. Toneladas de doações de todos os cantos do Brasil direcionadas ao Rio Grande do Sul. Essa preparação logística é importante para que a gente possa desatracar hoje aqui com o máximo de itens embarcados, com o máximo de capacidade embarcada e a gente faça essa travessia, esse trânsito até a cidade de Rio Grande, que vai durar 3 dias e a previsão é atracar na tarde de sábado, para que imediatamente após já comece a distribuição e a tomada de ações. A Força Tarefa conta com 4 navios, 20 embarcações, 12 aeronaves e centenas de militares para trabalhar na linha de frente, além de um centro médico integrado para os primeiros socorros e cirurgia simples. Além dos profissionais de saúde, são profissionais de saúde também, os psicólogos, os profissionais de assistência social e temos, tanto no hospital de campanha quanto aqui embarcado, um capelão. É um capelão que permite trazer esse alento também, esse reforço e essa esperança que a gente vai fazer o nosso trabalho, destacando a nossa responsabilidade e o bem que estamos fazendo ao próximo com essa ação. O Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina, transporta também 2 unidades móveis de tratamento de água, capazes de produzir 20 mil litros de água potável por hora. Esperança para as mais de 800 mil pessoas que estão sem água no estado. Que permite produzir água a partir de uma água doce, transformar ela em potável. Então, essa é mais uma capacidade que nós estamos transportando para aquela região e que vai retirar essa pressão pela demanda de água. No alto da proa, a bandeira reafirma a luta de um povo heróico. Levar a palavra de Deus se torna fundamental no auxílio aos mais vulneráveis. Acolher como o próprio Deus nos acolhe, acolher acima de tudo, trazendo a esperança de um Deus que não decepciona, de um Deus que está conosco. Essa é a grande mensagem também que a Marinha do Brasil quer trazer, indo ao encontro de tudo aquilo que o povo do Rio Grande está vivendo. Acreditemos, tenhamos a esperança de um Deus que está conosco e jamais irá nos abandonar. Uma corrente feita de trabalho, esforço e caridade. A igreja que sofre encontra alívio no colo daquele que tudo pode. E é esta esperança que move a nossa humanidade, não é? O ato solidário de tantos brasileiros em favor das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul também pode ser visto em Brasília. A igreja incentiva os fiéis para essa obra de misericórdia. Vamos saber mais então com Ronaldo da Silva, que tem os detalhes. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite para a audiência da Canção Nova. No Distrito Federal, a Arquidiocese de Brasília fez doações para o Estado gaúcho e também lançou uma campanha de arrecadação.
todas as paróquias recolherão doações. Entidades civis e grupos de famílias também recolhem donativos para os desabrigados. No Congresso, os servidores do Senado recolhem doações de alimentos, roupas e água potável por meio do trabalho da Liga do Bem. O galpão do grupo ficou cheio de donativos. Nós começamos uma campanha emergencial SOS Rio Grande do Sul na sexta-feira, dia 3. Nas redes sociais e nas ruas da capital do país, uma rede de solidariedade se formou para arrecadar doações. A região do Rio Grande do Sul é uma região muito grande, então quanto mais doações, melhor. A jornalista Gabriela Tunes se reuniu com amigos e conseguiu um caminhão para recolher toda a ajuda. O material será levado para a base aérea de Brasília e de lá para o Rio Grande do Sul. A gente está fazendo das nossas casas um ponto de encontro e de recolhimento dessas doações, porque a gente sabe que muita gente não tem condições de receber. A Arquidiocese de Brasília também lançou uma campanha para a arrecadação de recursos e doações. Todas as 167 paróquias estão recebendo água, roupas e alimentos. Todo o material será distribuído pela Caritas Arquidiocesana de Porto Alegre. A Igreja de Brasília quer manifestar de uma forma concreta a nossa solidariedade e quer convocar que todo católico, toda católica, todo homem, toda mulher de fé seja solidário. Doe, veja aquilo que pode compartilhar com esses nossos irmãos e irmãs que estão necessitando. Nesta paróquia de Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal, bastou um chamado para mobilizar as pessoas que começaram a chegar com doações e voluntários para separar o material. Não podemos ser insensíveis, indiferentes a esses irmãos que estão sofrendo e é urgente, né? Porque neste momento muitas pessoas estão passando frio. O governo federal anunciou na tarde de hoje um pacote de medidas para prevenir desastres naturais no Brasil. Dentre as medidas estão a contenção de encostas e drenagem urbana. Durante o evento de apresentação de investimentos do novo PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, o governo mostrou a modalidade Prevenção a Desastres Naturais, que leva em conta o ajuste antecipado de cenários que podem resultar em tragédias, como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Se você está percebendo que uma pessoa está ocupando um lugar que não é correto para a vida dele, e você não tira quando tem um, quando tem 1000 você não tira mais. E aí tem prefeito que vai lá e faz asfalto. Tem prefeito que vai lá e faz um monte de coisa, sabendo que quando der uma chuva, aquilo vai desmoronar. E nós não queremos que isso aconteça mais. Portanto, para nós, investir em encosta, investir em obra de saneamento básico, investir em canalização de córrego, é um dinheiro tão bem empregado quanto qualquer dinheiro investido em outra coisa nesse país. O ministro das Cidades, Jader Filho, informou que mais de R$1,5 bilhão vão ser destinados em obras de contenção de encostas, drenagem urbana e saneamento básico. Porto Alegre e Santa Maria, no estado gaúcho, serão os primeiros municípios a receberem os recursos. Outras 91 cidades serão contempladas de acordo com a urgência. A prioridade são locais com alto risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. O governo do Rio Grande do Sul solicitou mais agentes da Força Nacional de Segurança para auxiliar no estado em virtude da escalada de crimes que vem acontecendo nos últimos dias. Criminosos têm como alvo saquear casas e comércios deixados pelos proprietários por conta de alagamentos, além de roubos de barcos, jet skis e outros equipamentos que estão sendo usados no resgate de pessoas em área de risco. Cerca de 400 agentes da Força Nacional já foram autorizados a seguir viagem para aumentar o contingente na área de segurança. E nós ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais informações de Brasília. Boa noite, Reinaldo, é com você. Muito obrigado, boa noite para você também, Ronaldo. Olha, a esperança foi o assunto do Papa na catequese desta quarta-feira. Francisco afirmou que se esta virtude faltar, todas as outras correm o risco de acabar. O Santo Padre recordou também a súplica à Nossa Senhora, realizada tradicionalmente em 8 de maio, no Santuário de Pompeia, em Nápoles, no sul da Itália.
A oração, traduzida em várias línguas e recitada em todas as partes do mundo, pede a intercessão de Maria pelos males que afligem a humanidade. Francisco reforçou ainda seu apelo de paz pelos países que sofrem com as guerras, especialmente Ucrânia, Palestina, Israel e Mianmar. Ao falar da esperança, Francisco explicou que é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, e que não é conquistada por mérito próprio, mas é um dom que vem diretamente de Deus. O Papa destacou que o mundo hoje tem necessidade dessa virtude e que é possível acreditar no futuro porque Cristo morreu, ressuscitou e nos concedeu o seu Espírito. Até quando muitos à sua volta cederam à desilusão, quem é animado pela esperança e é paciente, torna-se capaz de atravessar as noites mais escuras. Esperança e paciência caminham de mãos dadas, afirmou o pontífice. Embora a esperança seja a virtude de quem é jovem de coração, o Papa deixou claro que a idade não conta e deu como exemplo os dois grandes anciãos do Evangelho, Simeão e Ana, que nunca se cansaram de esperar e viram o Messias no fim da vida. Ao final da audiência, encontramos dois casais brasileiros, casados recentemente, que foram saudados pelo Papa. Já é tradição o Papa conceder uma bênção especial a esses casais presentes nas audiências gerais das quartas-feiras. A emoção que a gente tem no momento de vê-lo entrar, a gente tem vontade e chora, porque é muito emocionante ver uma pessoa tão carismática, tão acessível. Acho que a esperança, a gente brinca no Brasil que é a última que morre, né? E acho que ela não morre nunca, porque eu falo que a gente brasileiro, a gente está sempre lutando, e acho que todos os povos também, eles estão sempre lutando. Então, assim, o casamento é esse uso dessa esperança, dessa sabedoria constante, né, dessa lealdade. Eu acho que a palavra que mais define é que é muito emocionante, né? A gente já tinha vindo aqui há 5 anos atrás, em 2019. Nós não éramos casados ainda, mas a gente veio ver a audiência, conseguiu ficar ali pertinho do Papa. Mas quando a gente soube dessa oportunidade, da bênção para os recém-casados, a gente ficou mais animado, fizemos o possível para regressar e conseguir isso, mas de fato foi extremamente emocionante. A esperança de ter um futuro melhor, de construir família, de todas essas coisas, para sempre continuar com esperança para construir uma vida melhor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espírito Santo. O maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul tem chamado a atenção de especialistas para ocorrências deste tipo de evento climático. Assunto para Sidney Fernandes, direto da capital paulista. Sidney, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, há uma semana, o estado gaúcho vive o maior drama de sua história. Eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, transbordamento de rios e incidência de ciclones, tornaram-se cada vez mais comuns. O porquê desses fenômenos você acompanha na reportagem de Aline Mércio e Rodrigo Tedesco. As enchentes no Rio Grande do Sul trouxeram tanto sofrimento a quem vive na região que muitos se perguntam: quais as razões de tamanha tragédia? Quando a gente fala na região sul do Brasil, ela é uma região onde as frentes frias atingem o país primeiro. Eles provocam geralmente eventos de pluviosidade mais alta, provocam ventos com maior intensidade. E a questão morfológica do terreno da região de Porto Alegre, principalmente, favorece o acúmulo de água, né? Uma dissipação desses fenômenos é muito mais difícil. Você tem uma região serrana, a gente tem um solo que não é um solo tão profundo, ou em alguns pontos, em outros é um solo mais profundo, mas com a rocha logo ali, então forma uma superfície que permite a formação desses deslizamentos, né? E na base, ali nas planícies de inundação do rio, a gente tem que a planície é uma área onde o rio naturalmente vai ocupar quando ele chega no seu limite, atingindo aquelas moradias que estão situadas muito próximas aí das margens dos rios. A previsão de mais chuva e ventos fortes nos próximos dias na região sul preocupa.
Muita gente teme que o fenômeno venha a se repetir em outros locais. Para uma cidade como São Paulo, muito provavelmente nós não teremos acumulados tão expressivos de chuva, e mesmo que aconteça alguma chuva com bastante intensidade, essa dissipação dessas águas é rápida por conta da configuração do relevo de São Paulo. Na região Nordeste, a gente tem um cenário um pouco mais parecido com o cenário de Porto Alegre do ponto de vista relevo, né? Uma região costeira, com declividades baixas, mas ainda assim eu acredito que os volumes maiores de chuva vão sempre se posicionar na região sul. Diante da tragédia, muitas regiões do sul terão que ser reconstruídas e alguns especialistas indicam o planejamento adequado. No pós-emergência, que vai vir a fase do planejamento da reconstrução, é ter os estudos, ver corretamente até onde foi essa mancha de inundação, onde tem terreno livre que possa ser ocupado e as formas de ocupação para que você evite tragédias futuras para essas áreas. Outro grande desafio no Rio Grande do Sul tem sido o fornecimento de água potável à população. Em Porto Alegre, estações de tratamento foram religadas, mas em todo o estado, milhares de pessoas ainda precisam de água para beber. Álvaro é morador do bairro Santa Teresa, área central de Porto Alegre. Há 2 dias, a casa dele não tem um pingo d'água. Para beber, a gente pega nos supermercados, né? Eu, pelo menos, peguei 2 bombonas de 10 litros cada uma, guardo em casa. E para o resto do uso diário, vamos dizer assim, para uso de sanitários, para banho, eu tomei o cuidado de encher algumas bombonas vazias que eu tinha de água mineral e fui estocando, né? Já desde domingo eu vinha guardando água. Já Caroline, moradora do bairro São José, também na capital gaúcha, não encontrou água potável nem para comprar. A situação está complicada porque não tem mais água nos mercados, não tem água na torneira, a gente já está 3 dias sem água. Para fazer nossa higiene, para dar para os cachorros também, essas garrafas que eu tenho aqui de água são essas. Segundo a Companhia Rio Grandense de Saneamento, 63 mil casas já tiveram um fornecimento de água restabelecido. A região metropolitana da capital gaúcha é a área mais atingida, com mais de 400 mil imóveis em 7 cidades com desabastecimento total ou parcial. Viver assim nessa situação que a gente está vivendo é muito difícil, né? E principalmente porque são todos os bairros praticamente de Porto Alegre que estão sem água, né? Uma situação lamentável que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul. Nessas áreas do estado gaúcho atingidas pela falta de água, as empresas responsáveis pelo abastecimento estão disponibilizando caminhões-pipa, principalmente para os hospitais, casas de repouso e abrigos. Em todo o estado, segundo a Corsan, mais de 540 mil imóveis em 40 cidades estão sem acesso à água. Já o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre salientou que das 6 estações de tratamento, 4 estão operando: Belém Novo, São João, Menino Deus e Tristeza. Mas como a vazão ainda está reduzida em alguns locais, o abastecimento deve demorar para voltar à normalidade. Mesmo que ainda falte o básico, seu Álvaro acredita em dias melhores. O gaúcho tem força. Ser gaúcho é ser forte. Ser gaúcho é ter esperança. Ser gaúcho é acreditar em Deus, acima de tudo. Aqui de São Paulo, seguimos acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. Amanhã voltaremos com novas informações. Boa noite a todos. Reinaldo. Obrigado, boa noite para você também, viu, Sidney? Olha, em meio ao cenário desolador em que se encontram milhares de moradores no Rio Grande do Sul, a comunidade Canção Nova uniu forças para ajudar a população gaúcha. Além das orações, cerca de 40 mil litros de água potável vão ajudar a amenizar a situação dos atingidos. A produção por aqui não para. Parte dessas garrafas produzidas e envasadas pela mineradora Canção Nova serão levadas ao Rio Grande do Sul. A doação vai auxiliar a população afetada pelas fortes chuvas. Momento de oração e solidariedade, como explica Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova. A partir
da Fundação João Paulo II, de também enviar, não é, a Água Canção Nova para ajudar, né, para minimizar o sofrimento deste povo. Não é? E, claro, nós também estamos divulgando outras formas do povo financeiramente ajudar, através do Pix, né, da Caritas Arquidiocesana, do Regional Sul 3 da CNBB. A água potável é um dos itens essenciais neste primeiro momento. No total, a mineradora Canção Nova está disponibilizando 38.640 litros do líquido para o sul do país. A Canção Nova disponibilizou 3 caminhões para levar as doações para o estado gaúcho. A logística é um desafio tratado com autoridades. Essa primeira carga que está separada, né, a princípio carrega hoje, né, e vai via rodoviário diretamente para o Rio Grande do Sul, via transporte de carreta mesmo. Mas a gente já está com mais 2 cargas engatilhadas, só aguardando um retorno da Força Aérea da base de Guarulhos, para que a gente possa enviar para a Força Aérea e seja feito via aeronave para lá. A expectativa é que os fardos de água cheguem ao sul no fim de semana. Que o povo não perca a esperança, mas motivado por esse espírito de solidariedade, de fraternidade, né, que realmente o povo tenha certeza que esse momento difícil vai passar, né, e o povo vai conseguir retomar a sua vida normalmente pela graça de Deus. As chuvas intensas no sul do Brasil mudaram o cenário das cataratas do Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina. A quantidade de água num dos locais turísticos mais conhecidos do país aumentou bastante nos últimos dias. As 7 quedas das cataratas do Parque Nacional do Iguaçu, um cartão postal inconfundível do Brasil. Os temporais no sul do país deixaram um volume de água 3 vezes maior que o normal. De 1,5 milhão passou para 3,5 milhões de litros de água por segundo. Para o turista francês, uma confirmação da fama que as cataratas do Iguaçu alcançaram no mundo. Moro em Paris e me disseram que elas eram as cachoeiras mais bonitas do mundo. Percebi que são realmente as mais bonitas. É incrível esse lugar, é inacreditável. E as cachoeiras são magníficas. Ficar perto de um volume de água assim tão intenso deveria causar um pouco de medo. Mas para a turista carioca, esta é a primeira vez e a atenção foi facilmente trocada por admiração. É simplesmente magnífico. É algo assim que não tem igual, não tem como descrever em palavras, só vindo aqui em Foz. Recomendo. A ação de uma frente fria gera mais chuva no sul do país. Algumas localidades do Rio Grande do Sul têm alerta de perigo extremo. A frente fria é resultado de um ciclone extratropical que se formou na Argentina. O Rio Grande do Sul, que poderá ter temporais amanhã, ainda enfrenta alerta de perigo extremo na campanha gaúcha e nas áreas de fronteira com o Uruguai. Também há previsão de fortes rajadas de vento que podem passar de 90 km por hora em muitas localidades. Os termômetros variam entre 16 e 22 graus em Porto Alegre. A frente fria também aumenta a condição de chuva em Santa Catarina. Já no sul e leste paranaense, a chuva aparece à tarde. A presença de nuvens carregadas sobre o norte do Amazonas e o estado de Roraima representa risco de temporais no norte do país. E a infiltração marítima gera chuva no litoral nordestino. A maior parte do sudeste vai ser de tempo seco e muito calor na quinta-feira, assim como o centro-oeste, onde chove apenas em algumas regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Dia de sol no interior da Bahia, no sul do Maranhão, no Piauí e em Tocantins. Máximas de 38 em Cuiabá e 37 graus no Rio de Janeiro. Um espetáculo da natureza mudou a rotina de quem vive na capital do Chile. Vários locais da região metropolitana de Santiago registraram a queda de uma nevasca de rara beleza. Quem disse que as crianças conseguiam esperar o ônibus no abrigo? As folhas das árvores mudaram de cor, junto com o gramado da praça. O guarda-chuvas virou o guarda-neve e o peludo aí passeando de boa. Legal mesmo é ver mãe e filho fazendo bonecos de neve miniaturas. Fazia tempo, não é mesmo, mamãe? Me encanta, sim, havia nevado. Adorei! A última nevasca que atingiu esta área aconteceu há 6 anos.
só lá em uma vila nos Andes que sempre tem neve. Muita gente foi obrigada a sair de casa, mesmo com a nevasca. O tráfego na capital chilena ficou mais devagar para evitar escorregões. Mas muita gente gostou de começar o dia assim. É bom, mas é frio, muito frio. Mas é muito bom também. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental iniciou uma campanha para arrecadar doações. Muita gente encontrou um tempo do dia para prestar solidariedade ao povo gaúcho. A gente tem que pensar no próximo, né? E ajudar as pessoas. Aí estamos aí para o que dá e vier. Nós trouxemos algumas roupas, sapatos. Uma coisa que nós fizemos também foi separar pela quantidade, pelo tamanho, que eu vi que facilita. Emocionado, seu José doou 35 fardos de água mineral e algumas peças de roupa. Um pouquinho de cada, somos um tantão. Você viu tanto para tirar aqui, se eu fosse tirar, eu ia ficar meia hora aqui. Todo mundo ajudou, não gastou 10 minutos. Então, tem que colaborar. A arrecadação faz parte de um trabalho do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós temos já recolhido algumas doações e estamos aí aguardando outros contatos para que possamos buscar as doações, fazer a triagem, sobretudo de roupas, e encaminhar para as autoridades que estão nos ajudando aqui em Belo Horizonte. A PUC Minas, por meio da Pastoral Universitária, também promove a campanha institucional de arrecadação de donativos. A Pastoral Universitária ela se reveste desse compromisso da igreja de ser uma presença evangelizadora no meio universitário e sobretudo aqui na PUC Minas. E diante das situações da nossa sociedade, sobretudo esse momento difícil lá no Rio Grande do Sul, nós nos organizamos enquanto instituição, enquanto pastoral universitária, para provocar a solidariedade das pessoas e ser um ponto de referência para que as pessoas possam trazer as doações. Em meio ao maior desastre natural do Rio Grande do Sul, uma corrente solidária toma conta do país. Diversas pessoas se movimentam para arrecadar alimentos, roupas, água potável e itens de higiene e limpeza. A união faz a força, né? Nós no mundo não somos sozinhos. Se nós unirmos, nós temos uma força extraordinária. Eles estão precisando de produto de higiene pessoal, material de limpeza e água. Mas o bonito é perceber esse momento que pode trazer para nós tantas lições, né? Aquilo que nos une, aquilo que nos fortalece enquanto nação, enquanto cristãos, enquanto igreja. Nessa grande missão, cada um ajuda como pode. É importante, né, a gente estar contribuindo com as pessoas que estão passando por necessidade e como não posso estar lá ajudando, eu estou aqui doando meu tempo, fazendo a triagem das roupas. A cidade de Santa Cruz do Sul é uma das quase 400 do estado do Rio Grande do Sul atingida pelas inundações. Hoje pela manhã, o município recebeu arrecadações vindas de várias partes do Brasil. A carga de alimentos e material de higiene foi descarregada no centro de distribuição em Santa Cruz do Sul e vai ser destinada aos abrigos dos municípios da região dos vales do Rio Pardo e Taquari. Dezenas de voluntários ajudaram a descer as doações dos caminhões. A esperança, tema abordado pelo Papa Francisco na catequese de hoje, mantém em pé os moradores do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Estadual informou que o número de mortos chegou a 100. Outras 131 pessoas estão desaparecidas e 155 mil desabrigadas. As inundações dificultam o resgate e Forças Armadas, Defesa Civil, bombeiros, policiais, barcos, helicópteros, caminhões, tudo é usado para salvar vidas. Mesmo com a previsão de continuidade das chuvas até o fim da semana, os moradores se esforçam para ajudar o próximo. Até o último segundo, até o último momento que essas águas não abaixar, não vou desligar o trator, vou estar continuamente aí para resgatar e buscar pessoas. Nas ruas inundadas de Eldorado do Sul, Daniel faz tudo o que pode para resgatar e ajudar sobreviventes como ele. O que nós estamos passando aqui é uma coisa fora do sério.
eu poderia pegar, meus filhos estão aqui comigo, eu estou morando dentro dessa máquina que é a minha casa, poderia partir para outro lugar, mas eu optei por estar aqui resgatando pessoas, estar aqui ajudando pessoas, porque nós estamos na mesma situação. Minha casa está cheia de água ali, mas estou aqui, meus filhos estão aqui, nós estamos sobrevivendo a esta calamidade aí, mas cremos que vai passar tudo isso. A atitude solidária do maquinista reflete parte das necessidades do povo gaúcho nas cidades atingidas pelas águas. Além do resgate, os sobreviventes precisam de alimentos, água, roupas, suprimentos básicos. Produtos que o brasileiro tem se desdobrado para enviar à região. Doações que se somam à disponibilidade de Daniel em servir. Eu confesso que eu estou bem exausto, entendeu? A gente tem dormido pouco, tem se alimentado mal, muitas vezes falta alimento para nós. Algumas coisas a gente consegue, mas algumas coisas a gente fica sem. E assim Daniel passa o dia e a noite, levando e trazendo pessoas. Ele e os filhos não param. Na rotina de ir e vir, procura auxiliar a todos e buscar coisas que podem ser úteis. O trabalho de formiguinha é continuamente, diurnamente, entendeu? De noite, de dia, de madrugada, não tem hora. A gente se doa, não se alimenta, às vezes não almoça. Sempre esta rotina continuamente aí de estar fazendo as coisas, de estar buscando pessoas. Então o negócio não para, está acelerado. Não parar é a exigência desta tragédia e motiva Daniel e tantos voluntários e profissionais na missão de amenizar o sofrimento, missão de levar esperança. Que bonito, não é mesmo? Na dificuldade, essa semente de humanidade que floresce dentro e atende outras vidas. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.